Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que alegria estarmos juntos novamente para mergulhar mais fundo na Palavra de Deus. Hoje, vamos explorar o capítulo 6 da Carta aos Hebreus. Um trecho profundo, cheio de ensinamentos essenciais e até de algumas advertências sérias. Mas não se preocupem, vamos caminhar juntos, com a guia do Espírito Santo. O autor começa nos incentivando a avançar para a maturidade. Ele diz: vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Ele não quer que a gente fique repetindo sempre o básico, como se estivéssemos no jardim de infância da fé. Ele lista 6 fundamentos que já deveriam estar bem estabelecidos em nossas vidas. Primeiro, o arrependimento de uma vida inútil, ou seja, abandonar o que não agrada a Deus. Segundo, a fé em Deus, que é o outro lado da mesma moeda. Deixamos o pecado e nos voltamos para ele. Terceiro, o ensino sobre batismos, reconhecendo os diferentes tipos que existiam, mas focando no batismo que Jesus nos ordenou. O quarto fundamento é a imposição de mãos, uma prática usada para ordenação, cura ou para abençoar. Quinto, a ressurreição dos mortos, a nossa esperança gloriosa de que um dia todos seremos ressuscitados. E sexto, o juízo eterno, a certeza de que Deus é justo e que nossas escolhas têm consequências eternas. A ideia aqui é clara. Essas são as bases. Agora, é hora de construir o edifício da nossa fé sobre elas. Então, o autor nos desafia. Vamos em frente, e se Deus quiser, é isso o que faremos. Essa pequena frase, se Deus quiser, mostra uma total dependência dele. Não é pela nossa força que crescemos, mas pela graça e poder de Deus agindo em nós. E é aqui que o texto apresenta sua terceira e talvez mais forte advertência. Do versículo 4 ao 6, o autor fala sobre aqueles que, depois de terem experimentado tantas coisas maravilhosas, abandonam a fé. Ele descreve pessoas que foram iluminadas, que experimentaram o dom do céu, que receberam sua parte do Espírito Santo, que provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. Pense nisso, que descrição poderosa. São pessoas que viram a luz, sentiram a graça, foram tocadas pelo Espírito. Mas, mesmo depois de tudo isso, elas se afastam. O autor diz que é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo. Por quê? Porque ao abandonarem a fé, elas estão simbolicamente crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Isso não significa que se alguém pecar, não pode mais se arrepender. De forma alguma. A Bíblia está cheia de promessas de perdão. O que o texto descreve aqui é um endurecimento do coração, uma rejeição consciente, deliberada e final de Cristo depois de ter recebido tanta luz. É uma apostasia definitiva. É como alguém que prova o melhor banquete do mundo e, conscientemente, escolhe voltar para o lixo. Para ilustrar, ele usa a parábola da terra. A terra que recebe chuva e produz bons frutos é abençoada. Mas a terra que, mesmo recebendo a mesma chuva, só produz espinhos, não serve para nada e seu fim é ser queimada. A chuva é a palavra de Deus, a graça, o Espírito. A questão é: que tipo de fruto estamos produzindo com tudo o que recebemos de Deus? Mas depois dessa advertência tão séria, o autor muda o tom completamente. Ele diz: porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. É como se ele dissesse: eu precisei alertar sobre o perigo, mas o meu coração confia que vocês estão no caminho certo. Ele elogia a fé e o amor deles. Ele diz que Deus não é injusto e não se esquece do trabalho e do amor que eles demonstraram ao ajudar outros irmãos. O serviço ao próximo é uma evidência poderosa de uma fé genuína. Isso nos mostra que a nossa fé não pode ser passiva. Ela se manifesta em obras de amor. O desejo do autor é que eles continuem com entusiasmo até o fim, para que recebam o que esperam. Ele os adverte a não se tornarem preguiçosos, mas a imitarem aqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Fé e paciência.
Essas duas palavras são a chave para a perseverança. E para nos dar o maior exemplo de promessa e perseverança, o autor nos leva até Abraão. Deus prometeu a Abraão que o abençoaria e lhe daria muitos descendentes. E para mostrar que essa promessa era absolutamente certa, Deus fez algo incrível. Ele jurou por si mesmo, porque não havia ninguém maior por quem jurar. Abraão, por sua vez, teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Ele esperou 25 anos pelo nascimento de Isaque. Imagina essa espera. Isso é fé e paciência em ação. O autor explica que com a promessa e o juramento de Deus, temos duas coisas imutáveis, nas quais Deus não pode mentir. Isso nos dá uma segurança extraordinária e um encorajamento poderoso para nos mantermos firmes na esperança que nos foi dada. Nossa esperança não é um talvez ou um quem sabe. É uma certeza baseada no caráter imutável de Deus. E então, chegamos a uma das imagens mais lindas da Bíblia. O versículo 19 diz que essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Em meio às tempestades da vida, à confusão, às dúvidas, temos uma âncora. Mas essa não é uma âncora comum. Uma âncora normal desce para o fundo do mar, para a lama e a escuridão. A nossa âncora, a nossa esperança, sobe. Ela entra no santuário celestial, no lugar santíssimo, onde ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano. E quem levou essa âncora para lá? O versículo 20 nos dá a resposta. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. Jesus é o nosso precursor, aquele que foi na frente para preparar o caminho e firmar a nossa âncora no lugar mais seguro do universo, a própria presença de Deus. E ele está lá como nosso grande sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque, um tema que continuaremos a explorar. Que verdade fantástica! Nossa salvação não depende de nós nos segurarmos em Deus, mas de Ele nos segurar firmemente através de Cristo. Nossa esperança está ancorada no céu. Que isso encha seu coração de paz e segurança hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Que a certeza da promessa de Deus e a esperança que temos em Jesus sejam a âncora da sua alma nesta semana. Se você foi abençoado por esta palavra, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir, e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe grandemente.